Turma, essa é a nossa primeira videoaula, tá? Primeira videoaula aí de algumas que a gente ainda vai ter, né? Todos vocês entendem o momento difícil que a gente está passando, que impede a gente de ter aulas presenciais, essas aulas virtuais, essas videoaulas e tudo mais. São processos diferentes, né, da aula presencial, mas eu quero que vocês tenham ciência da importância que isso tem, tá? Porque a educação, em hipótese alguma, pode parar, a gente não pode parar, de forma alguma, tá? E todos vocês vão ser avaliados, todos vocês vão fazer atividades. Essa aula, por exemplo, é uma aula de um conteúdo completamente novo, em que a gente não viu ainda, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir adiante. A aula de hoje é sobre arcos e ângulos na circunferência, tá, gente? Primeiro a gente precisa dar uma leve revisada no que seria circunferência, diâmetro e o π, tá? Então a circunferência, gente, circunferência é essa extremidade, toda essa extremidade dessa região circular aqui, ó. Vamos usar, por exemplo, uma praça para poder ilustrar melhor. Quando você tem uma praça num formato circular, quando você dá voltas em torno, não dentro, mas em torno, nas extremidades dessa praça, você está caminhando sobre a circunferência dela, tá? E o valor dessa circunferência é uma volta completa, uma volta perfeitinha em torno dessa região circular, tá bom? Então vamos lá. Diâmetro. Vamos falar do diâmetro. O diâmetro, turma, relembrando vocês que o diâmetro é a medida que vai de um ponto a outro ponto, é a distância, né, que vai de um ponto a outro ponto dessa circunferência passando pelo centro. Isso faz com que essa seja a maior distância possível entre dois pontos da circunferência, tá bom? É aquela distância em que passa pelo centro. Se você pegar quaisquer outros dois pontos, por exemplo, aqui e de cá, ou aqui e de cá, vai ter uma distância menor do que essa daqui, ó, tá bom? Então, esse é o nosso diâmetro. E vamos lembrar de uma outra coisa. Esse ponto aqui, ó, é o ponto central da circunferência. E a distância do centro dessa região circular, dessa circunferência aqui, ó, do centro dela até qualquer uma das suas extremidades, a gente chama de raio, tá? Então a distância desse centro até essa extremidade, desse centro até essa outra extremidade, são raios, tá bom? Todos eles possuem o mesmo valor. Então, se a gente parar para observar, a gente consegue perceber que o diâmetro equivale a duas vezes esse raio, não é? É o que está constando aqui, ó. Tá bom? O diâmetro equivale ao dobro do valor do raio, consequentemente, o raio é a metade do diâmetro, tá? Agora, uma outra coisa que a gente vai relembrar é sobre o π. O que que seria o π? O π é a razão. Razão é a divisão, tá bom? Nesse caso aqui, é a divisão da medida da circunferência, ou seja, a medida de uma volta completa, dividido pela medida do diâmetro. E isso serve para qualquer círculo, tá bom? Qualquer região circular. Se você pegar a medida da circunferência e dividir pela medida do diâmetro, a gente obtém um valor padrão, que é chamado de π, que equivale a aproximadamente 3,14, tá, gente? Só que um pouco mais para frente, a gente vai precisar saber mais, a gente vai precisar estudar mais a circunferência. Então a gente vai reorganizar essa relação aqui, ó, de uma maneira em que eu tenho a circunferência em evidência. Então basta eu trazer esse d para o lado aqui do π de uma maneira em que um multiplique o outro, correto? Então eu tenho que a minha circunferência é igual ao diâmetro vezes o valor de π. E usando essa relação de que o diâmetro é duas vezes o raio, eu posso substituir ele aqui por 2r, olha. Então, quem que é a minha circunferência?
2rπ ou 2πr, tá? Grava isso, tá? Eu acho que todos vocês já até decoraram já essa formulazinha aqui, essa relação circunferência raio π. E vamos para uma outra também de extrema importância, que é de área, tá? Qual que seria a área de uma região circular? Gente, a área já seria toda essa superfície, toda a superfície delimitada por essa circunferência aqui. Então, tudo aqui dentro seria a área dessa região circular, tá bom? E a formulazinha todo mundo lembra? Π vezes o raio ao quadrado, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos falar de arco. Professor, o que seria o arco? O arco nada mais é do que um fragmento da sua circunferência. Nesse caso aqui, olha só, eu tenho uma circunferência de centro O. E quando eu pego esse centro O e traço uma semirreta até esse ponto A, e dele eu traço uma outra semirreta até o ponto B, eu fracionei a minha circunferência em duas partes, e cada uma dessas partes a gente chama de arco, tá bom? Então, olha só, aqui em cima a gente tem um arco AB, tá bom? E aqui, ó, embaixo a gente também tem um arco AB, arco AB, arco AB. Só que esse daqui é o arco AB menor, tá? Quando a gente quer ser um pouco mais específico em relação a esses arcos, a gente coloca alguma outra letrinha aqui, ó, para simbolizar o arco que a gente está querendo trabalhar, tá? Então vamos lá, olha só. Perceba que quando a gente pega esse ponto central e traça duas semirretas partindo dele, a gente tem aqui, ó, um ângulo. Esse ângulo ele é chamado de ângulo central, tá? A gente tem um outro ângulo aqui também, olha só. A gente tem um outro ângulo aqui, mas não vai ser o ângulo que a gente vai estar analisando, tá bom? Então, esse é o ângulo central, e a gente fala que esse ângulo central, ele é correspondente a esse arco aqui. Beleza? Então, vamos para frente. Comprimento do arco. Agora a gente chegou no foco principal dessa aula. A gente vai descobrir quanto mede um arco, partindo do valor daquela circunferência, que seria a circunferência total, tá? Dessa região circular. Então, gente, vamos pensar o seguinte, olha só. Aqui a gente tem uma circunferência, tá vendo? Aqui a gente tem uma circunferência. Essa circunferência, como eu falei para vocês antes, ela é a medida de uma volta completa dessa região circular, tá bom? É a medida de uma volta completa. Perceba que quando a gente fala de uma volta completa, a gente está falando de um ângulo central total de 360 graus, tá? Então, olha só, vamos supor, por exemplo, que essa circunferência aqui, ela tenha, sei lá, 100 centímetros. Então, esses 100 centímetros equivale a uma volta completa. Só que se eu pegar essa circunferência e partir ela ao meio, ou seja, eu traçaria uma outra reta daqui até aqui, eu dividiria essa circunferência em dois arcos, certo? Onde um deles teria metade da circunferência, ou seja, 50 centímetros, enquanto o ângulo correspondente a ele também seria a metade, ou seja, seria 180 graus, seria um ângulo raso. Professor, então, da mesma forma que a gente fragmenta a circunferência, a gente também fragmenta esse ângulo central? Sim. Então, é a partir daí que forma uma proporção. Se a gente pegar, por exemplo, toda essa circunferência e dividir em 4 partes iguais, vamos lá, se a gente dividisse ela em 4 partes iguais e pegasse apenas uma parte, supondo que a circunferência teria 100 centímetros, por exemplo, esse arco teria 25, não é? 100 dividido para 4, 25 centímetros, ao mesmo tempo que seu ângulo correspondente seria de 90 graus, porque a gente também dividiria
esse ângulo central em 4 partes. Então olha só, olha para essa figura de cá. Aqui eu tenho um ângulo central O, com duas semirretas de O indo até A e de O indo até B, certo? Formando um ângulo central alfa, que é um ângulo correspondente a esse arco, que a gente chama de arco X, certo? Então olha só, a mesma razão que eu dividi toda essa circunferência só por essa pequena parte, esse pequeno arco, tem que ser exatamente igual a todo esse ângulo, ou seja, o ângulo total de 360 dividido só por essa parte que seria esse ângulo alfa. Então, partindo desse pressuposto aí, a gente sabe que isso forma uma proporção. A gente formando uma proporção, a gente consegue fazer a famosa regrinha de 3, já que a regrinha de 3 é uma proporção, tá bom? Então, olha só, a gente tem aqui essa circunferência total equivale ao ângulo central total de 360. Então, aquele pequeno pedaço, aquele arco, ele equivale a esse pedacinho de ângulo aqui, que corresponde a ele, tá bom? Certinho? Então, olha só, vamos para alguns exemplos aqui, para poder ilustrar e ficar bem mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Considerando uma circunferência de raio 10 centímetros, responda: qual é o comprimento da circunferência? Turma, o mais interessante sempre nas nossas aulas é a gente ilustrar esse exemplo, tá? Ilustra, se o professor passou uma atividade para vocês, faz o desenho, faz um pequeno esboço, ilustra isso daí para poder ficar mais fácil para vocês fazerem. Então, olha só, aqui está ilustrado uma circunferência de raio 10 centímetros, tá bom? Ele quer saber uma coisa simples, o comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência, a gente usa essa fórmula de 2πr ou 2rπ, tá bom? 2 vezes o raio 10 centímetros é o que está aqui, e é o que inclusive foi dito na questão, vezes o meu π, que é 3,14. Então, dá um valor total aqui de 62,8. O que quer dizer esse valor? Quer dizer que uma volta completa dessa circunferência tem uma medida de 62,8 centímetros, tá bom? Professor, então quer dizer que essa é uma volta completa, quer dizer que esse ângulo central ele é um ângulo total de 360 graus? Exatamente, tá bom? Exatamente, ele é um ângulo total de 360 graus, certinho? Então é com isso que a gente vai usar para o próximo exemplo. Olha só, qual é o comprimento do arco dessa circunferência correspondente a um ângulo central de 30 graus? Então, aquela mesma circunferência que a gente usou no exemplo anterior. Só que agora ele quer apenas um arco, o comprimento desse arco aqui, ó, correspondente a esse ângulo de 30 graus. Então, perceba que ele quer apenas a distância de A até B passando por esse arco. Então, ou seja, o comprimento do arco correspondente a esse ângulo de 30. Professor, que medida é desse centro até o ponto A? Gente, é 10 centímetros, certinho? É 10 centímetros porque a gente tem um raio aqui igualzinho a esse raio de cá. Mesma medida, 10 centímetros. E entre essas duas semirretas a gente tem um ângulo de 30 graus, tá bom? Então a gente precisa usar, essa relação aqui, olha só, eu chamei esse arco de X para exemplificar bem melhor para a gente, tá bom? Então qual que foi a relação que eu fiz? Olha só, aquele comprimento, aquela circunferência que a gente calculou no exercício anterior equivale ao ângulo central total de 360 graus.
Só que esse ângulo que a gente está analisando, ele é só 30. Ele vai entrar aqui, ó, no valor desse alfa. Enquanto x vai ser esse arco. Ou seja, enquanto toda a circunferência está para o ângulo central total, esse pequeno arco ele vai estar para esse ângulozinho de 30 graus. Tá bom? Então, como a gente vai fazer essa questão? Simplesmente substituindo valores. No lugar desse C, você vai trocar por aquele valor que a gente descobriu no exercício anterior, 62,8 centímetros. E no valor de alfa, a gente troca por esse ângulo central que é o de 30 graus. Então, a gente tem essa continha aqui, ó. Troquei o C pelo 62,8, troquei o alfa por 30, fiz uma multiplicaçãozinha cruzada, tá? Isso aqui tem várias formas de resolver. Você pode estar dividindo 360 direto por 30, dando 12. Troca o 12 com x de lugar e por aí vai, tá? Mas eu multipliquei cruzado. Pelas últimas aulas eu percebi que vocês adotam muito essa técnica. Então, vamos lá. X vezes 360, que é igual a 62,8 vezes 30 graus. Então, aqui eu tenho 360x e 62,8, gente, faltou um sinalzinho de vezes aqui. 62,8 vezes 30 graus, a gente tem 1884 graus. Esse 360 graus vai passar dividindo esse 1884. Então, meu x vale 5,23 centímetros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse arco aqui, ó, esse arco, ele mede 5,23 centímetros, enquanto toda a circunferência mede 62,8. Agora, olha só que interessante, se a gente parar para pensar da seguinte forma. Se eu peguei 30 graus de um total de 360, se eu tivesse repartido, olha, toda essa circunferência em partes exatamente iguais a essa, 360 dividido para 30 dá 12. Então, se eu dividisse toda essa região circular em partes exatamente iguais a essa, eu teria 12 partes iguais. Imagina que eu tenho uma pizza, certo? E eu corto essa pizza em 12 partes iguais. Agora, olha que interessante. Se a gente pegar toda essa circunferência, que dá 62,8, e dividir por 12, a gente tem esse valor aqui, ó, de 5,23. Então, teria 5,23 aqui, 5,23 de cá, 5,23 de cá, até completar os 12 pedaços. Totalizando 62,8. Então, é essa relação que a gente precisa estar fazendo. Tá, pessoal? Então, olha só. Surgindo qualquer dúvida, vocês devem me perguntar via Google Classroom, tá bom? Me perguntem por lá que eu vou estar esclarecendo. Eu vou estar mandando para vocês também algumas atividades a respeito disso daí. Então, na nossa próxima aula, a gente já vai ver a área de setor circular, tá bom? Antecipando um pouquinho para vocês, aqui a gente aprendeu a calcular o comprimento do arco. Na próxima aula, a gente vai aprender a calcular a área desse pedaço aqui, ó. A área referente a esse pedaço, tá bom? Inclusive, vou até trazer esse mesmo exemplo para a nossa próxima aula. Tudo bem, turma? Então, é isso daí. Só fazendo uma leve revisão, a gente viu circunferência, diâmetro e π. O arco é um fragmento da circunferência, tá bom? Então, a gente pegou uma circunferência e dividiu ela em duas ou mais partes. A gente tem valores de arco, tá? E esse arco, todo arco tem um ângulo central correspondente a ele, tudo bem? O comprimento do arco a gente descobre fazendo uma regrinha de 3, fazendo uma proporção em relação à circunferência, ou seja, em relação a uma volta completa daquela circunferência que a gente está analisando. Então, a gente faz simplesmente uma regrinha de 3, tá bom? Regrinha de 3 aqui, ó, circunferência equivale a um ângulo central total de 360. Então, a medida daquele arco, o comprimento daquele arco, vai estar fazendo relação com aquele ângulo central
correspondente a ele, tá bom? Então, através dessa regrinha de 3, a gente consegue chegar às demais respostas aí, tá bom? Então, passei o exemplo para vocês. Qualquer dúvida, pergunta no Google Classroom. Então, turminha, até a próxima. Tchau.